A igreja nos apresenta o surgimento da opressão do povo de Israel na primeira leitura. O medo por trás dos egípcios que fizeram com que os escravizasse, e se não fosse suficiente oprimir o povo, por final da leitura a gente percebe o que acontece. O faraó manda matar os meninos. Todos nós já conhecemos um pouco da história do povo de Israel, que também é a nossa história. Sempre me recordo muito de quando nós passamos pelo Antigo Testamento, de um professor que nos dizia isso na teologia: a história do povo de Deus é a nossa história. E nós nos encontramos nessas páginas de alguma forma. E chama a minha atenção, quando a leitura vai sendo feita, que quanto mais oprimiam o povo santo de Deus, aqueles filhos da promessa, mais o povo se multiplicava. Os egípcios tinham medo, viam o povo de Deus como uma ameaça. Se eles se crescerem em número, podem se juntar aos nossos inimigos e depois se voltarem contra nós. Por causa do medo, eles começam então a oprimir o povo até a loucura de fazer com que se matem os meninos, para que assim diminua o crescimento do povo santo de Deus. Mas o que se prova é totalmente o contrário. Quanto mais se oprimiam, mais crescia o povo de Deus. Assim é na história também da igreja. O Novo Testamento, hoje no contexto dessa festa nós olhamos, celebramos Nossa Senhora, mas de fato no Brasil nós olhamos o testemunho de alguns mártires, bem-aventurado Inácio de Azevedo e 40 companheiros mártires, que vindos da Europa para evangelizar o imenso Brasil, foram mortos cruelmente por protestantes holandeses, que quando descobriram que eram sacerdotes, padres, missionários, quiseram então acabar com essa vida deles, de alguma forma interromper a missão, interromper o processo de evangelização, matando aqueles missionários. Mas nós percebemos, queridos irmãos e irmãs, que o modo de Deus agir, também permitindo, não querendo, mas permitindo situações semelhantes, é que é justamente quando as forças humanas tentam oprimir aqueles escolhidos de Deus, que esses escolhidos de Deus mais prosperam, de uma forma ou de outra. O povo santo de Deus crescia e se multiplicava quando eram oprimidos. A igreja, quando era mais perseguida, desde seu início, crescia em números avassaladores, trazendo então assim a conclusão daquela frase tão famosa na igreja: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Hoje na igreja no Brasil, todo o processo de evangelização que levou os últimos séculos, e ainda hoje nós podemos afirmar com toda confiança e fé, que é graças ao testemunho de tantas pessoas que não temeram derramar literalmente o seu sangue pelo evangelho, que é possível tantos frutos de conversões ainda hoje. Embora existem aqueles arautos que estão a anunciar o fim da igreja, os números que caem de católicos no Brasil, nós podemos sim afirmar com plena confiança em Deus, que hoje crescem sim o número de pessoas convertidas, que mais do que simplesmente usar o nome de católicos, vivem como católicos. A prova disso é essa novena, queridos irmãos e irmãs. A prova disso é que você, que saiu depois de um dia de trabalho, da sua casa, da cidade, para aqui se alimentar de Deus, da experiência de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Como dizia, a história do povo de Deus no Antigo Testamento é a história da igreja, é a história particular de cada um de nós, e precisamos olhar com fé isso também, porque nós temos sempre a tendência de querer nos livrar de tudo aquilo que nos oprime, porque sempre olhamos
com uma ótica de que isso nos faz um mal. Pode ser que nos faça mal, mas se tivermos um pouco de fé e um pouco de olhar sobre como é o modo de agir de Deus na Sagrada Escritura, no próprio Jesus, seu Filho encarnado, nós vamos perceber que é quando mais nos oprimem as provações, as dificuldades, as tristezas da vida, é que mais nós damos frutos. Mas nós nos amadurecemos enquanto pessoas, enquanto cristãos católicos. Tudo bem, nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance para termos uma vida de paz, de sossego, de conforto para os nossos filhos, mas nós sabemos que de vez em quando não está no nosso controle. Fogem do nosso poder as situações que nos cercam. Nós não podemos, por exemplo, decidir nem pelo outro, aqueles que estão dentro dos nossos lares. Quantos sofrimentos o povo de Deus católico carrega, mas quanta esperança brota em nós a leitura dessa palavra, a leitura da vida da igreja, a leitura da vida dos santos, que humanamente foram destroçados, que humanamente foram perseguidos, oprimidos, mas o Evangelho se tornou pleno em suas vidas e depois alcançou tantos corações. E assim é a nossa vida também, quando somos oprimidos, quando passamos por provações e dificuldades, é assim que crescemos. De uma maneira ou de outra, crescemos. Por isso nós precisamos sempre olhar com muita fé também as situações que nos afligem. A tendência, como disse e repito, é sempre querer fugir. É sempre querer fugir da cruz, da dificuldade. Se nós olharmos com espírito de fé, conhecedores da palavra de Deus, saberemos que Deus tira de todo mal um bem muito maior, também na nossa vida individual, na nossa vida particular, na nossa vida como cristãos. Quanto mais oprimiam aquele povo, mais ele se multiplicava. Os homens não foram e não são capazes de diminuir o projeto de Deus para nós. Aquilo que quer nos meter medo, desconfiança, tristeza, não é capaz de terminar, de concluir ou de tirar o projeto de Deus em nossas vidas. Deus age também permitindo e por estes meios em nossa vida. Esse é o olhar de fé que o Senhor nos chama a ouvir a história do povo de Israel, que é a nossa história. Quanto mais nos oprimem, nós mais crescemos. Jesus no Evangelho polemiza um pouco aqui a situação. Nós podemos até, aqueles que talvez hoje escutaram com mais atenção o Evangelho, assustar-se com essa atitude de Jesus a quem queremos servir e a quem buscamos servir. Não vim trazer a paz. Espera aí, como assim, Jesus? Todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos provar a paz, e agora o Senhor vem dizer que não veio trazer a paz? Que história é essa? Jesus ainda continua: eu vim trazer a espada, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, nora da sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Como se Jesus estivesse nos chamando para uma guerra, como se Jesus também estivesse nos chamando a tomar a espada. Mas como que isso é possível viver na vida do cristão? Nós não precisamos ser, tantas vezes já ouvimos que precisamos ser promotores de paz, mas aí é preciso compreendermos bem, amados irmãos e irmãs, a paz que Jesus nos chama a viver, que sim, Ele chama, nós não estamos errados em pensar isso, não é a ausência de guerra. A paz é o encontro com uma pessoa, que é o próprio Jesus. E para encontrar essa verdadeira paz, no encontro com a pessoa de Jesus, é preciso encararmos também os conflitos que vão surgir de forma inevitável quando assumimos o papel de cristãos, na família, na sociedade. Quando nós deixamos de viver apenas por nome,
que somos cristãos e de fato começamos a nos comportar em todos os ambientes, momentos de lazer, momentos de convívio, momentos de trabalho, momentos sozinhos, quando começamos a nos comportar como servos, como seguidores de Jesus, nós vamos encontrar muitas vezes conflitos. Por mais que não busquemos, por mais que não queiramos, de uma forma ou de outra, esses conflitos vão bater à nossa porta. A guerra que Jesus quer que os cristãos tomem consciência que precisarão enfrentar com coragem é a guerra da escolha. Eu escolho ser de Deus, e essa escolha vai perturbar algumas pessoas e às vezes até mesmo aqueles de dentro da nossa casa. Quantas pessoas nós não conhecemos que quando se converteram, quando começam a servir a Deus, quando começam a escolher viver uma vida de virtude, enfrentam oposição às vezes dentro da sua casa. Nós padres escutamos com tristeza às vezes e um pouco de decepção humana alguns testemunhos de pessoas que às vezes a gente pensa, nossa, é tão cristão, aquela pessoa está sempre na missa, de repente chega uma pessoa familiar, padre, precisei fazer uma coisa, precisei deixar para ir à missa, precisei viver uma vida de virtude, e a primeira oposição foi daquela exatamente, pessoa que nós pensávamos, nossa, uma evangelizada, uma pessoa evangelizada. Às vezes, queridos irmãos e irmãs, as oposições para vivermos uma vida coerentemente cristã vêm dos de dentro da nossa casa. Hoje nós vivemos numa cultura secularizada, numa cultura mundana, que invade o pensamento também dos de dentro da nossa casa, e nós muitas vezes não temos sequer controle sobre isso. Quantos de nós talvez não poderia trazer testemunhos aqui de uma incompreensão de um filho, de um esposo, de uma nora, de um genro? Quantas vezes não encontramos oposição em ir à missa no domingo, ou de viver a castidade, ou de viver os valores de Deus? Ah não, mas você não pode ser tão radical assim, né? Precisa ser mais tranquilo, precisa ser mais pacifista, né? Tudo hoje é permitido também. Quantas vezes nós não ouvimos isso dos de dentro? Não precisa ir fora, não precisa caçar fora, às vezes até usam o nome de católicos cristãos. E quando nós verdadeiramente encontramos com Jesus e sabemos que precisamos assumir tudo que Ele nos pede, uma vida de virtude, vamos sim encontrar oposição no nosso grupo de amigos, nosso grupo familiar. Quando nós precisamos tomar a coragem em fazer uma correção fraterna, por exemplo, né? Olha, esse tipo de brincadeira não pode, não convém. Esse tipo de situação não agrada a Deus. Quando nós, na prática, na vida prática, precisamos nos posicionar a favor da honra de Deus no nosso lar, nós vamos encontrar oposição. E aí, queridos irmãos e irmãs, para não nos deixar vencer nessa moda do respeito humano, da diplomacia, né, desse falso respeito, diria também, a gente precisa lembrar das palavras de Jesus. Quem não ama mais a mim, quem ama mais o seu pai do que a mim, a sua mãe do que a mim, seu filho do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está pedindo que nós não amemos os nossos filhos, os nossos familiares. É claro que Ele precisa, Ele sabe e Ele chama ao amor total. Mas Ele também aqui nos pede que nós estejamos prontos a amar o que é mais amável, o que é mais importante. Deve existir entre nós, no nosso coração e na nossa conduta, uma hierarquia. Eu preciso primeiro agradar a Deus, antes querer agradar a Deus do que aos homens, mesmo que esses homens sejam aqueles que comigo comem todos os dias. Se nós tivermos essa consciência de que é preciso amar mais a Deus do que os nossos, e em Deus amar os nossos, não nos venderemos, não venderemos a verdade, diremos a verdade, ainda que enfrentemos, como disse, oposição, conflitos. Nós faremos todo o possível, é claro, para evitar, mas sabemos muito bem pela vida prática que em algum momento vamos enfrentar alguma palavra, algum deboche, alguma situação
que queira nos oprimir, como dizia na primeira leitura. Não se esqueçam, quanto mais sofremos perseguição, nós igreja e nós pessoas da igreja, mais existe aí uma oportunidade para crescer no amor a Deus, sobretudo. Existe um autor que vem sido traduzido, e hoje nós temos lido muito, que diz que não existe outra forma de demonstrar amor neste mundo do que através do sacrifício. Amar quando convém, quando tudo é lindo e maravilhoso, isso não é amor, pode ser até oportunismo. Agora, amar querendo bem, quando eu estou disposto até mesmo sacrificar a minha vontade, a minha boa fama, o respeito humano, o querer ficar bem com as pessoas, isso é amor. E o Senhor nos chama a um amor capaz do sacrifício também. O sacrifício até de uma mentirosa paz que pode querer habitar no nosso. Não vai falar não. Quantas vezes a gente não escutou isso, né? Olha, não corrige não fala não, porque senão está armada a confusão. Claro, queridos irmãos, não estou chamando a gente a ser imprudentes. A gente precisa ser prudente, saber a hora, sermos caridosos, mas não existe caridade maior do que querer que o outro se salva. E para o outro se salvar, também os nossos da nossa casa, vamos precisar dizer uma verdade que muitas vezes doa, machuque, com caridade sempre. Queridos irmãos e irmãs, e essa é a cruz que muitas vezes nós precisamos carregar, e nós não temos querido carregar. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É a palavra de Jesus. Não é a palavra de um padre, não é a palavra de um escritor somente, é a palavra do Mestre, é a palavra daquele que queremos seguir. Para sermos dignos de Jesus, é preciso também tomar a cruz da incompreensão e da perseguição dentro, às vezes até da nossa casa. Queridos irmãos e irmãs, não precisamos fazer isso sozinhos. A cruz sozinhos, nós vamos muitas vezes sofrer muito, cambalear, vamos desanimar, mas é o Senhor mesmo quem oferece a si mesmo para nos ajudar a carregar a cruz. Ou vocês acham que o Inácio de Azevedo, que tantos outros que morreram defendendo a sua fé, não venderam a sua fé, carregaram sozinhos a sua cruz? Não. Carregaram porque Cristo estava com eles, e eles tinham a certeza disso. É o Senhor quem carrega conosco as nossas cruzes, e não estamos sozinhos, porque além disso, Ele nos garante a presença materna da sua mãe, a Virgem Maria, que continua por todos os tempos, na caminhada da igreja, servindo os seus filhos. Quanto consola passar por sofrimentos que a gente sabe que não tem jeito, precisamos passar por eles, mas sabendo que temos uma mãe que está olhando-nos com um olhar cheio de ternura e de doçura. Você não precisa carregar a cruz sozinho. Você não pode muitas vezes carregar a cruz sozinho. É pesada demais. Por isso o Senhor volta-se para João, e em João cada um de nós: eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe, que contigo, ela que aprendeu também a dor e o sofrimento, vai te ajudar a passar pela dor e o sofrimento de muitas vezes sofrer oposição dentro dos nossos lares. Sejamos firmes, amados irmãos e irmãs. O Senhor nos chama não à mediocridade da fé. É um tempo em que nós católicos precisamos nos portar segundo o coração de Jesus, que nos chama a assumir a espada, não uma paz falsa, a paz verdadeira que encontramos na consciência de quando servimos ao Senhor, de quando nos encontramos com o Senhor. Essa sim vale a pena buscar, mas a falsa paz que o mundo prega, de que eu preciso tolerar, de que eu preciso ser conivente,
essa paz nós não somos chamados a buscar. Somos chamados a viver e nos comportar como filhos diletos de Deus, filhos diletos daquela que até as últimas consequências viveu o Evangelho com a sua vida, a mais perfeita e fiel discípula de Jesus, a Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, o tema desta festa é Maria, modelo dos vocacionados. De alguma forma, todos nós nos deparamos diante da chamada vocacional em algum momento da nossa vida. Nós, padres, diáconos, chamados, fomos pelo Senhor para dedicar a nossa vida numa especial consagração, mas também vocês, casados, foram chamados por Deus a viver uma vocação bonita de entrega no matrimônio, na família, e fazer dos seus lares uma igreja doméstica. E para fazer dos seus lares uma igreja doméstica, enfrentarão, como o próprio Jesus disse, muitas vezes conflitos. Ela é o modelo que precisamos ter diante dos olhos. A sua postura de meditar no coração todas as coisas que nos acontecem é para nós modelo hoje. A gente não reflete mais sobre o que nos acontece. Nesse ritmo frenético de vida, de tanto barulho que estamos envolvidos, a gente se esquece, não é? A gente vai passando os dias, as situações que vamos enfrentando e não vivemos bem porque já não refletimos, já não meditamos, já não interpelamos pelo Evangelho a nossa vida. Mas o Senhor nos chama, olha para minha mãe, ela é o seu modelo de vivência da vocação. Ela é o seu modelo, Padre Rafael, Padre Edmilson, Padre Renan, Diácono João Batista, enquanto servos consagrados. Ela é também sua modelo, homem, mulher, casados, filhos, todos nós, todos aqueles que ainda buscam responder a uma vocação. Ela é o seu modelo. Como Maria se portou diante da cruz, de pé, não desesperada. Maria também quer ser para nós modelo hoje, diante dos conflitos que enfrentamos dentro dos nossos lares. Ela viu os conflitos formados por Jesus durante o seu tempo e nunca faltou-lhe amor verdadeiro a Deus e ao seu Filho. Que ela também nos inspire um amor total, generoso, radical a Jesus. Que ela nos inspire com as suas atitudes de fé, de confiança na providência de Deus que opera tudo em todos. Que ela nos ajude, que ela interceda, que ela continue sendo modelo para nós na vivência das nossas vocações. Ela quer mais do que ninguém que sejamos fiéis à palavra do seu Filho, que nos chama a tomar a cruz de cada dia e segui-lo. Que Nossa Senhora da Abadia interceda por nós, nos nossos lares, na vivência das vocações daqueles que já responderam. Interceda por nós e por aqueles que estão buscando responder, encontrar o seu chamado.